Tem um ponto que pega pra mim em relação a essa história, que é a participação com parte da torcida mobilizada em não gostar do Grupo A, em especial uma parte da torcida que não gosta da Pétala. Sim. Com a saída dela, você acha que ela vai enfrentar dificuldades em relação a ter que retomar a história da separação e da questão dos filhos? Você acha que isso vai ser um ponto que vai mexer com ela? Eu acho que ela não vai retomar. Ela não vai falar nada disso. Sabe porque a gente tá cansado dessa história. Nossa. O povo também tá cansado. Só que como Ela que a já gente falava não vai muito defender ela, defender a história dela, se o povo que toca nesse assunto começa a postar, começa a falar? Não tem como a gente ficar calada. Aí o povo vai de novo, você tá falando isso, Ianca? Gente, então pesquisa e lembra. Hoje tipo ela assim, pensa muito nos filhos, ela quer recomeçar, ela sabe... No entanto que ela não fala dessa história lá, não fala nada disso lá. Nada disso. Então, mas aí que tá, ela não fala, mas eu tô dizendo, na hora que ela sair e ver todas as falas que tiveram... Porque ela poderia, ela tá lá falando lá, porque quando eu tinha 14 anos isso, porque eu fui agredida, porque eu fui se fazendo de vítima. E ela não fala disso lá, porque já passou a história, Você sabe cansa, como né? começou toda... Eu vi pessoas falando que ela jogou os vídeos na internet pra ficar famosa. Você sabe como começou toda a história Não. dela? O comecinho? O começo da história... O surgimento dessa Não sei história? como surgiu. Porque foi assim, quando a gente voltou dos Estados Unidos, que ela teve o Luquinhas, eu falei pra ela, olha, vamos seguir a nossa vida, deixa ele seguir a vida dele. E ok, tava tudo bem. De repente, a primeira coisa que surgiu, que as pessoas falam, inventa mentira, porque não é. A primeira coisa que surgiu foi quando uma pessoa postou usando o tênis. Aí foi aquele boato. Aí veio pra ela, dizendo que era porque as amigas conhecia a história, né, desse tênis. E aí ela foi e veio todo mundo falando, que é o tênis, devolve os tênis, hashtag... aquele. Aí vieram falar com ela. Ela não tinha muitos seguidores, acho que nem 100 mil seguidores. Aí ela foi e falou, olha, gente, eu não vou negar, a história é verídica. O tênis é meu, tem aqui o print de eu pedindo meu tênis. Porque era um tênis que ela gostava. Uhum. E ela conversava com ele ainda nessa época. Eles se falavam. Eles mantinham contato? Sim, se falavam. Ainda estava em pé de guerra, né? Mas pé de guerra de resolver a vida. De separação. Tem que buscar minhas coisas aí. Devolva minhas coisas. Mas já não retomaria a relação? Não. De briga mesmo, de separação. Eu vou pegar meu quadro, pego meu tênis, pega aquela roupa minha que ficou, faça isso. Porque quando eles se separaram, ele simplesmente bloqueou tudo, não deixou a gente acessar mais a casa que era dela, porque era a casa dela. A casa que ela morava com ele. E aí ela tinha que pedir para ele as coisas dela, porque ele não deixou ela ir lá pegar as coisas, retirar as coisas dela. Então, quando surgiu essa história do tênis, aí ela foi e falou, gente, é verdade, tá aqui, tô pedindo meu tênis, e não me devolveu. Aí ficou só aquela briguinha, né, de história de tênis. E aí, ele estava em Cancún com ela. E aí ela pegou e veio dizer, eu vou contar tudo sobre essa família. Automaticamente, eu acredito, já falei isso em outros lugares, que ela deu uma briga com ele, porque ela não sabia que o tênis era da Pétala. Ele deu de presente para ela. Comprei, não gostei, toma. Ela não sabia, acredita até que ela foi inocente, que ela não sabia. E quando ficou sabendo, provavelmente teve uma briga de casal. E ele falou assim, não, vai lá e fala isso. Eles são isso, são aquilo, o pai dela é bandido, as coisas que ele sempre falou. E aí eu lembro como se fosse hoje, porque a Pétala estava com o bebê, a gente estava passando por muita situação difícil com a Pétala, e toda hora aparecia, né, ela fazendo gesto, que eu vou contar tudo, vocês vão saber quem é essa família, pá. E por que eu digo isso? Porque no DNA do mais velho aconteceu a mesma coisa. Postaram a história do meu marido, fizeram uma auê em 2015. A mesma coisa. Então ele usou a mesma coisa agora. E aí ela veio e começou a falar. E aí ela falou para ele, a minha filha ligou, né, mandou mensagem para ele, falou assim, olha, eu vou te pedir uma coisa, pelo amor de Deus, não fala do meu pai. Você sabe, você conheceu a história do meu pai. Você sabe que meu pai tem alguns problemas. Você ajudou eu a cuidar do meu pai. Então, não fala do meu pai. É a única coisa que eu te peço. Você pode falar o que você quiser de mim, mas não fala do meu pai. Porque se você falar... Ela falou para ele, se você falar do meu pai, eu vou expor os vídeos que eu tenho. Ela ameaçou ele. Para que ele não magoasse novamente o pai.
E ela veio e foi exatamente a pessoa, é nisso que eu vou atingir eles. Aí veio e ela falou tudo. Começou, né, juntar um monte de coisa, inclusive sobre mim, que ele que fez, né? É anônimo, mas eu sei que foi ele, né? Ele juntou um monte de documentos, porque você convive, né, você aprende, você convive com a pessoa, você sabe as coisas. E na época que eu convivi com ele, teve um policial, que é segurança, que fez uma investigação, assim, tudo da minha família. E na época eu descobri, chamei ele e falei, por que você está fazendo isso? Se você quer saber da minha família, me pergunta que eu te conto. E eu tive uma briga bem feia com esse policial. E aí eu chamei ele, cheguei e falei para ele, olha, você mandou fulano fazer isso. Ele falou, não mandei. Pegou o telefone e ligou para ele na hora. Eu não mandei você fazer isso, por que você está fazendo isso? Aí eu falei para ele, você quer saber a história? É essa aqui. Você não precisa mandar ninguém perguntar, investigar a minha vida ou a vida da minha família. E aí teve uma briga bem feia de família. Eu sempre enfrentei muito ele. E aí morreu o assunto, ficou tudo bem. Quando ele começou as brigas com a Pétala, né, isso foi bem antes, isso que aconteceu foi bem antes, uns 3 anos antes da separação. Quando aconteceu a briga com a Pétala, ele pegou tudo isso, esse dossiê que ele mandou fazer, e fez uma denúncia anônima em uma delegacia a meu respeito, porque ele queria incriminar a gente, ele queria arrumar muito crime, porque eu tive informações, né, de lá, como eu disse, tem muitos funcionários, tem muitas pessoas, né, que ele iria fazer tudo para destruir a minha família. Que ele não aceitava tudo o que tinha acontecido, né, que estava acontecendo. E ele fez essa denúncia anônima. Ele não era meu advogado na época, né, que eu tive que contratar advogado. Gastei muito dinheiro com advogado nesse período todo. E tive que ir lá buscar coisas, tudo para provar que tudo que ele estava falando não era verdade. Entende? Ele fez um boletim de ocorrência dizendo que eu havia invadido a casa dele. Depois ele foi lá e retirou. Aí ele colocou nesse dossiê que eu era invasora de domicílio. Então, quem viu isso, a pessoa falando, parecia que eu era, assim, invasora, né? Que eu invadia os domicílios das pessoas mesmo. Só que era a casa da minha filha. E essa invasão, eu estava dentro do condomínio com um amigo que morava no mesmo condomínio da minha filha, e eu fui até a casa dele avisar para ele que ela estava grávida. Do segundo filho. Do segundo filho, porque eles estavam brigados. E aí eu fui até a casa dele e fiquei na casa dele e da Pétala, as coisas da Pétala estavam lá. Era a casa da minha filha. Fiquei lá por 2, 3 horas conversando com ele, com a mãe dele, com a irmã dele, sobre essa gravidez da Pétala, que era algo que eu era contra. Eu não aceitava essa gravidez. Eu não aceitava que eles pudessem ter outro filho. E, inclusive, eu vou falar, quando eu estava indo embora, né, na porta, em pé, na porta da casa da minha filha e dele, conversando com a irmã dele, ele virou e falou assim, se for menina, vai chamar Flor. A irmã dele deu um tapa nele e falou assim, então é verdade? Vocês estavam tentando tipo assim, eu olhei na cara dela e falei assim, você está pensando que eu estou aqui conversando esse assunto com ele há 2 horas e que eu estou mentindo? Falei para ela. Desse jeito, aconteceu. Na despedida, estava eu, a irmã, a minha outra filha, que é a Paola, e a mãe dele. Aí, tudo bem, fui embora. Ele falou, não, segunda-feira eu vou para lá, vou conversar com ela. Né? Ele estava já nesse... Né, Aí ele veio, eles tentaram voltar. Aí teve outras brigas, porque foi fazer ultrassom. E era o primeiro ultrassom, ela queria que eu fosse. E eu falei que eu não vou, porque eu não quero estar com ele. A escolha do nome do Lucas foi... Dela. E ela colocou o nome do avô, que é o pai dele. Ah, é? Aham. Você acha que ela ia colocar Jaime no filho, se eles não tivessem ali, aquele ainda... Sabe? O filho dela tem o nome do pai dele, que o pai dele faleceu. E ela quis colocar em homenagem ao pai, ao avô. Então, o Luquinhas chama Lucas Jaime. Então, ele fez tudo isso, esse auê todo, fez... Eu tive que maior trabalho. Para resumir, a gente está chegando na reta final. A gente, enfim, o tempo passou muito rápido, mas... Vocês olhando para essa história, vocês ainda acham... Veem no futuro a possibilidade de tudo se resolver, reconciliar, pensando no futuro das crianças? Reconciliar o que? O casal? Não.
a paz, Arrepende. não reconciliar Não, no eu vou te sentido falar- deixa eu de te falar vocês uma coisa. conversarem, o Marcos conversar com vocês conversarem com o Marcos, Eu a acho família, que- no geral, ter uma conversa, ter uma situação mais apaziguadora. Existe espaço para isso? Eu Da acho minha que não. parte, pelas crianças, sim. Mas Da eu minha acho que parte, não. pelas crianças, sim. Eu fiz isso no passado. Mas existe essa possibilidade na ideia de vocês, no coração de vocês, se um dia for necessário, no meu, tudo sim. bem. Sempre em prol das No crianças. meu, não. No meu, sim. Acho que não dá Pétala ainda entra, mas eu estou aberta para ele a qualquer momento, não. porque eu acho que as crianças têm o direito de ter pai. Elas têm esse direito. Pelas crianças. Pelas crianças, sempre. Ela é mais chateada, mas eu entendo. Que você faço- está olhando Eles têm muito amor lá em casa. Não, mas pai é pai. Ooh, 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 ooh.